Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Américo, mais conhecido por Professor Almeida, e hoje nós vamos falar como os Estados Unidos tomaram a metade do território do México, incluindo aí o Texas e a Califórnia. Olha só pessoal, quando um país expansionista, imperialista, um país grande, são poucos que tem no mundo, mas eles sempre têm essa lógica. Vamos tomar o território dos outros. E aí, quando ele quer conseguir esse intento, primeiro é necessário que ele implante uma situação caótica, uma crise naquele país que ele pretende invadir. No século XX, do século XX em diante, as invasões nunca são territoriais, elas têm um outro escopo, elas funcionam de uma maneira que seja a dominação econômica, a submissão econômica, como os Estados Unidos são submissos aos Estados Unidos, como o Brasil é submisso aos Estados Unidos, e começa a ser submisso à China. O Brasil é uma espécie de casa da sogra, onde todo mundo chega e mete o pé na porta e aí sai quebrando tudo. É isso que sempre aconteceu no Brasil. Nós não temos noção de soberania e principalmente nossos governantes, todos propensos a receber propina, suborno, todo tipo de esculhambação para prejudicar o nosso país. Isso eu estou dizendo sem exceção. Não tem ideologia, não tem pensamento político, mas sempre não há um pensamento nacionalista compatível com a dimensão e a riqueza desse país. Mas vamos voltar para o México. Em 1830, começou um movimento de libertação do Texas. O Texas queria ser independente e aí as tropas americanas se mobilizaram e nesse caos militar, os Estados Unidos começaram uma guerra e nessa guerra eles anexaram 2 milhões de quilômetros quadrados do território que pertencia ao México. Você tem ideia o que são 2 milhões de quilômetros quadrados? Por exemplo, o Brasil tem 8 milhões e 500 mil, então é um quarto do território do Brasil foi entregue aos Estados Unidos e pertencia ao México. E tem muito a ver com aquela coisa, se você não cuida dos seus bens, sempre vai aparecer alguém querendo tomar conta. Então o México não era muito cuidadoso com o seu território, não era muito zeloso. E tudo isso provocou essa situação. E as consequências disso, você sabe, o México pobre e miserável, depauperado economicamente, porque perdeu áreas imensas que eram riquíssimas em petróleo, e esse petróleo que foi a força, a potência econômica do século XX e agora está começando a decair, mas durante todo o século XX foi o petróleo que fez toda a mudança com relação à economia dos países. Olha só, além da Califórnia e do México, ou perdão, do Texas, o Arizona, Utah, vários estados americanos que existem hoje, 5 estados pertenciam ao México. E é claro que essas consequências para o México causaram frases como a de um escritor que disse: pobre do México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. O fato é que o México é a porta pela qual os Estados Unidos invadiram economicamente a América Latina e subjugaram a América Latina durante todo o século XX. E nunca precisou invadir. Um certo presidente americano utilizava uma ideologia, era a ideologia do Big Stick, é o cacete grande. Se houvesse qualquer sublevação dos países
latino-americanos, ele sempre estaria lá com o cacete. Então isso foi na Guatemala, isso foi na Nicarágua, e também tem que se falar no caso do Panamá, que virou um protetorado americano, porque os Estados Unidos foram, o governo americano foi quem construiu o Canal de Panamá. Então o Panamá, depois de ser protetorado por muito tempo, agora tem um governo autônomo, mas sempre com um cabresto dos Estados Unidos para qualquer eventualidade. Com a ascensão da China, dessa potência asiática, a China agora quer abrir um canal, um novo canal na Nicarágua, ou seja, mais um passo de um país imperialista sobre a América Latina. É bom porque eles vão ficar brigando entre eles e isso é maravilhoso. Talvez, de alguma forma, isso seja bom para nós que vivemos na América Latina. Mas atente só para isso. Eu estive no México em 1980, quando vocês ainda não eram nascidos. E eu fiquei admirado com uma coisa incrível, que é a fronteira entre Estados Unidos e México. Aqui é Tijuana, no México. Eu passei da Califórnia para Tijuana. A cidade, se não me engano, é San Bernardino, é uma cidade vizinha ao México. Na cidade americana, prédios suntuosos, ruas asfaltadas, não tem água escorrendo pelas ruas, carros zero, carrões novos. Aí você atravessa uma fronteira, você caminha 10 metros, 100 metros e você chega em Tijuana. Favela, pobreza, miséria, gente pedindo esmola de tuia, gente pedindo esmola, gente maltrapilho, carros velhos cheios de ferrugem, que parecem mais um carro de Diel. E tudo isso é uma consequência gritante. E milhares de pessoas, oriundas de todos os países centro-americanos e até do Brasil, tentando atravessar a fronteira a qualquer custo, porque todo mundo anda atrás da riqueza, mas muitas vezes por caminhos transversos. Então, se você gostou dessa pequena explanação sobre como os Estados Unidos tomaram 2 milhões de quilômetros quadrados, a metade do México, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal. A história é uma criatura viva, ela está nas nossas mãos todos os dias. Ela passa pelas nossas mãos, mas nós, como não temos o discernimento, nunca conseguimos segurar a história pelo rabo e dar a ela um destino que seja melhor do que esse que vive a humanidade. Obrigado por compartilhar todos os nossos vídeos e curtir.